E aí, pessoal, aqui é a Gaia, e eu acho que todos nós conhecemos as piadas do Pirata que Estica, que é basicamente os memes sobre como One Piece é um anime gigantesco que nem tem graça de assistir, que é só um anime idiotinha sobre um pirata que estica. Esse é só um exemplo, talvez o exemplo mais famoso desse meme, que é você não pode dizer que One Piece é bom um anime de um pirata que estica, aí tem a cara super bem apresentada de Luffy, falando, ah lá, o Luffy voando alto, moleque, gomo gomo pistola, haha. Então, é muito interessante isso. Porque neste vídeo eu vou falar como One Piece é o maior anime que já existiu e que possivelmente vai existir. É bem difícil imaginar que um outro anime vai existir agora ou no futuro que vá superar One Piece. Quem conhece, quem viu meu vídeo falando sobre meus animes favoritos e tal, sabem que One Piece não é meu anime favorito. Ele tá na lista, mas ele não é meu favorito. Meus favoritos são os grandes três: Evangelion, Kill la Kill e FL Série. Quem quiser assistir, veja meus top 10 animes. Mas por que então, mesmo não sendo meu anime favorito e tal, eu digo que One Piece é o melhor anime. Não é dizer que é o melhor, mas pelo menos o maior anime. E o anime que mudou completamente a forma de se pensar anime de todos os tempos. Primeiro, vamos deixar de lado os fatores para mim menores, como por exemplo ser o anime mais famoso, ser o que mais vende, ser o mais duradouro, que são méritos dele, são méritos de One Piece. Não dá para retirar esse mérito de One Piece, mas tem outras razões de por que One Piece é o maior anime. Dei uma pausa ali, vamos voltar aqui. Então, tem outras razões de por que One Piece é um dos maiores animes. E isso se dá especificamente para mim na fantástica escrita de One Piece. Porque quando você compara One Piece com os grandes três, que pelo menos os antigos grandes três, que são Naruto, Bleach e One Piece, há uma diferença muito gritante, muito inacreditável entre o One Piece e os outros dois. Mesmo que Naruto tenha conseguido se estabelecer ainda hoje como um dos grandes marcos de anime e até hoje está sobrevivendo a partir de Boruto, não há muita comparação de qualidade entre One Piece e Naruto. E não preciso nem falar de Bleach, que mesmo que ainda seja relevante, Bleach é minúsculo em comparação a esses outros dois. E qual é a grande questão de One Piece? O que faz com que One Piece seja tão fantástico, ao ponto de dizer que realmente é um dos maiores animes? Como eu falei, deixando de lado as questões mercadológicas, que são méritos, mas para mim não é o que eu quero ver aqui, que é do ponto de vista crítico, do ponto de vista de construção artística. One Piece, e o que determina One Piece como uma grande obra, para mim, é equivalente a um Senhor dos Anéis dos animes, é sua construção de mundo. Nenhum anime, pelo menos dos grandes, deve ter animes pequenos que tem uma boa construção de mundo e tal, mas nenhum anime de fantasia, nenhum anime que se propõe a construir um universo paralelo chegou aos pés de One Piece. Porque o que faz? Quais são os preceitos que fazem com que uma construção de mundo, seja no âmbito literário, seja no âmbito de jogo, por exemplo, o que faz com que Dark Souls seja atualmente uma das maiores obras de construção de mundo dos jogos, ao ponto assim de em termos de comparação, a construção de mundo de Dark Souls é melhor às vezes do que a de Zelda, é melhor às vezes do que de outros jogos, e que também se aplica a One Piece. Qual é a grande questão de uma construção de mundo? Um mundo construído, um mundo de fantasia, ele deve ter verossimilhança, e ele deve fazer com que as coisas que acontecem nele aconteçam de forma que faça sentido para as regras estabelecidas nesse mundo. O que isso quer dizer? Isso entra em verossimilhança. O problema da verossimilhança é, de forma geral, o problema central que faz com que os mundos construídos não façam sentido dentro das escritas fantásticas. Verossimilhança é quando você determina uma coisa, você constrói uma regra para esse mundo de fantasia, e essa regra ela pode ser observada em todas as instâncias ou na maior parte das instâncias. E aí você faz o seguinte, você percebe o seguinte, que o mundo faz sentido da maneira como ele é. E aí as pessoas, os personagens que agem, que existem nesse mundo, eles seguem essas regras e tudo começa a fluir. Um dos maiores exemplos de construção de mundo é Avatar, Lenda de Aang, que nós podemos ver essa construção muito bem encadeada quando todos os dobradores, quando por exemplo as pessoas usam a dobra de fogo, a dobra de água, a dobra de vento,
a dobra de ar, para fazer as coisas do dia a dia. O que seria completamente lógico. É imaginar que uma pessoa que tem altas habilidades em determinada coisa vão utilizar essas habilidades para fazer as suas tarefas do dia a dia. Tem um episódio de Rurouni Kenshin, de Samurai X, em que eles vão para casa de um ocidental e eles vão usar garfo e faca pela primeira vez, todo mundo. Então, tipo, tá lá os japoneses e os ocidentais, aí todo mundo tem aquela piada de que os japoneses não sabem usar garfo e faca, não sei o que, aí corta pra Kenshin, ele tá com a faca na mão, ele completamente desintegra o bife em perfeitos cubinhos, aí todo mundo começa a bater palma e os ocidentais ficam assim. Porque basicamente mostra que o Kenshin, que é um mestre da espada, conseguiu utilizar o garfo e a faca de maneira perfeita, mesmo ele não sendo ocidental. Mas isso é um exemplo assim meio cômico, mais do que existe de verossimilhança. O Rurouni Kenshin, que é um mestre de cortar coisas, conseguiu cortar o bife, mesmo nunca tendo utilizado um garfo e uma faca. Em Avatar, as pessoas usam a dobra da maneira como elas preferirem e utilizando no dia a dia. E aí nós chegamos em One Piece. Em One Piece, nós temos uma construção altamente complexa, altamente bem feita, onde as instituições que são apresentadas, elas fazem parte de um mundo complexo, político, que vai desde os primórdios de One Piece. Desde o começo do mundo, você tem instituições poderosíssimas que estão interligadas do começo ao fim. Então, desde os primórdios de One Piece, nós temos, por exemplo, os Shichibukai, os corsários, que é como está em português, que são os 7 grandes corsários da marinha, que é basicamente uma instituição paralela de seria equivalente a criminosos que foram contratados pelo governo para poderem evitar que criminosos menores se proliferem. Então existem esses corsários que têm seus próprios planos, seus próprios objetivos e que desde o começo de One Piece estão preparando as coisas e atrapalham o governo, ajudam o governo, são a favor, são contra. Aí nós temos os Yonkou, que são os imperadores do Novo Mundo. Nós temos o próprio governo mundial, nós temos os governos locais, que são os reinados locais, nós temos os Tenryubito, que são os grandes lordes dragões, os grandes nobres do mundo. Então nós temos uma estrutura política extremamente complexa, que faz sentido. Nós temos que pequenos países de um lugar interferem em países lá na casa da porra em One Piece. Nós temos que personagens que são fortes, eles são fortes por razões de alto treino, de alta especialização, e que fazem sentido numa grande guerra. Nós tivemos uma cena, um arco de guerra, que foi Marineford, que foi uma guerra de um dos Yonkous, dos imperadores, contra o governo mundial, e nós percebemos como essa dinâmica funciona. Em resumo, One Piece é um mundo onde as coisas fazem sentido, onde nós temos altas intrigas políticas que vão do começo ao fim. Uma das primeiras sagas maiores de One Piece é Alabastra, que é uma saga de intriga política e combate e guerra. Nós temos uma discussão muito interessante sobre moralidade dentro de One Piece que não tem em Naruto, não tem em Bleach, que são uma coisa dicotômica infantil, que é tipo, você é mal, ou então, por exemplo, você tem personagens extremamente idiotas em Bleach, que é Aizen, eu quero ficar forte porque eu quero ficar forte, aí vai colocando razões idiotas. Você tem personagens que não têm grandes motivações, são personagens bem mal escritos. Em One Piece quase todos os personagens são extremamente bem escritos, tem muitos desejos, muitas vontades, muitos interesses deles próprios. Então, One Piece, a construção de mundo e desenvolvimento de personagens são inacreditáveis. Mas vamos focar aqui na construção de mundo. E aí eu vou falar um pouco dos personagens. Mas One Piece é uma construção de mundo que não tem igual. Além disso, são mais de 20 anos de One Piece. Se não me engano, One Piece é de 99. Já estamos em 2020. Então já foi 21 anos de One Piece. Eu acho que é de 99. Ou é 21, ou é 20, ou é 22 anos. É uma dessas 3 possibilidades. Mas 2 décadas de One Piece, cara, é muito tempo. E o mundo ele é construído e faz sentido. Compare isso com Naruto, que começou a entrar Alien agora em Naruto, que foi dito que os ninjas
que os ninjas e o chakra de Naruto vieram de aliens porque o clã de Kaguya é um monte de alienígena que veio de outro planeta. Caralho, cara, que babaquice. Que babaquice, cara. Aí você tem coisas como Bleach, que nunca fez sentido a história de Bleach. O Bleach o cara inventava uma nova coisa, a cada novo arco era uma nova coisa. E Ichigo era tudo. Ichigo era demônio, era anjo, era. Não tem demônio e anjo, mas ele era Shinigami, ele era demônio, ele era Fullbringer, ele era não sei o que, ele era. Qual é o nome daqueles malucos com arco, que eu esqueci agora? Que Uri. Não importa. Bleach é horrível em comparação. A construção de mundo de Bleach é horrível. A construção de Naruto não é tão ruim, mas é muito desastrada, é patética a construção de mundo de Naruto. E One Piece é inacreditável, a complexidade, a quantidade de personagens, são centenas, talvez milhares de personagens em One Piece, todos interligados. Você tem personagens que aparecem e depois do time skip, passam-se 3, 5 anos e aparecem de novo e estão interligados, e aí você vê disputas políticas, você vê personagens crescendo. Você tem um amiguinho do Luffy, que eu esqueci agora o nome dele, o cabeçudo da garotinha que queria sair da marinha, ele vai crescendo e ficando forte. É muito fantástico One Piece. Você vê o desenvolvimento do mundo, o mundo é vivo. Outra coisa também, One Piece que é fantástica, raramente um vilão morre em One Piece. E os vilões eles continuam treinando e ficando fortes. Nós temos assim, por exemplo, Lucci. Lucci foi derrotado por Luffy, mas Lucci ele também treinou e agora ele está mais forte do que nunca. E ele vai voltar a enfrentar Luffy, ele vai voltar a enfrentar a galera. Então, One Piece é inacreditável. É o que eu falo. Quando você tem um bom escritor no foco do mangá, no foco de uma obra, a obra tenderá a ser boa. E o grande problema dos mangás é uma ideia boa com uma aplicação ruim. Quase todos os mangás do mundo têm uma ideia boa, começa bem porque o cara pensou naquilo, pensou na ideia, e aí vai ficando uma bosta. Porque ele não sabe desenvolver, porque ele não pensou além disso e acabou. One Piece é completamente diferente. É inacreditável. Não tem como eu falar nos mínimos detalhes sobre One Piece, porque é uma série de vídeos, teria que falar 20, 30, 50, 100 vídeos sobre One Piece, porque vale a pena. Então One Piece é o Senhor dos Anéis dos animes. Não existe um anime que chegue aos pés de One Piece em desenvolvimento de mundo, com essa complexidade, com essa dimensão, com esse escopo, com essa duração. É impressionante. Agora, outra questão. Duas questões. Uma delas vai ser sobre os personagens e a outra sobre o positivo de One Piece ser comédia. Que a base de One Piece é o quê? Comédia e aventura. Isso ajuda muito. Vamos agora só falar um pouco sobre personagens de One Piece, porque isso é muito interessante. Uma das coisas é que eu só comecei a assistir One Piece há pouco tempo. Eu tô agora no episódio 100 de One Piece. É possível que One Piece não fique tão bom no futuro. E aí eu vou fazer um novo vídeo falando que One Piece é bom até tal episódio. Porém, até Alabastra, que é a maior saga, assim, a primeira grande saga de One Piece é Alabastra. One Piece é possivelmente impecável. Mas a grande questão sobre personagens é que os personagens de One Piece eles são muito bem escritos e interessantes. O que faz com que um personagem... Qual é um dos grandes pecados em anime? Qual é um dos grandes pecados em anime e mangá? É que você constrói personagens que são muito estereótipos e eles parecem máquinas de seguir seu sonho ou seu objetivo. Tipo, são máquinas de fazer uma única coisa. Normalmente é assim que personagens em anime. São estereótipos. Aquela garota é a garota patricinha. Aquele cara é o cara fortão. Aquele cara é o cara... engraçadinho, aquele cara é o pervertido, aquela garota é a garota tsundere. É literalmente os mesmos pacotes em todos os animes fazendo sempre a mesma coisa. Em One Piece nós vemos personagens que são reais. Por quê? Sanji é o pervertido que faz piada com as mulheres e não sei o que, fica dando em cima de todo mundo? Porém, e tem cenas assim muito bonitas em One Piece. Por exemplo, tem uma cena em que eles estão numa ilha pré-histórica e Nami, ela sai correndo, ela se machuca, as roupas dela se rasgam, ela fica basicamente sutiã. E aí o Sanji ele fala: meu Deus, você tá tão lindo, não sei o que. Ela fala: para de chatear a Sanji. Aí ele imediatamente ele para de fazer piada e aí ele pega o casaquinho dele, o terninho dele e coloca nela. Então, tipo,
Se fosse um anime qualquer, se fosse um Nanatsu no Taizai, se fosse um Naruto, se fosse um Bleach, se fosse uma merda dessas, e até o cara, oh meu Deus, peitos! Ia ficar isso, ia tentar pegar nos peitos dela. Não tem isso em One Piece. Não tem. É tipo, você vê que as piadas de Sanji são um traço de personalidade dele. Ele gosta de fazer isso, que pode ser até ser visto como piadas sexistas, machistas. Porém, quando ele percebe que está incomodando, ele para. E não só ele para, como ele imediatamente. É como dá pra ver que tem o lado zoeiro do personagem, que é normal entre amigos. É normal que todo mundo ali é amigo no barco do Luffy. Então é normal eles terem essas piadas uns com os outros. E aí ele imediatamente para e ajuda ela. Esse tipo de coisa demonstra um nível de escrita muito fantástico, onde os personagens são pessoas, eles não são clichês. Veja, por exemplo, tem uma coisa também que é fantástica em One Piece, é que você vê as pessoas do barco fazendo coisas normais. Você vê, às vezes corta a cena do anime e vai pra galera lavando louça. E vai pra galera pegando sol no barco, fazendo nada. Teve uma cena assim no episódio 98, 97, 98, quando eles chegam no deserto, que eles vão caminhar pelo deserto e avançar pelo deserto em Alabastra, em que aparece, tipo, tem uma cena deles no dia a dia. Aí tá lá Zoro, o espadachim, ele tá treinando com pesos, aí ele tá fazendo grandes ventanias, porque ele é muito forte, ele mexe, aí faz grandes ventanias. E aí o que acontece é que o vento, tá lá o Chopper, que é o bichinho rena, pequenininho, ele tá lá pertinho tomando vento na cara porque ele tá com calor. E aí o Zoro tá jogando vento na cara dele. Aparece Nami assim, sentada, fazendo nada. Aparece a galera fazendo nada. Aparece, tipo... Isso é fantástico. Isso é fantástico porque mostra que os personagens existem, eles estão fazendo coisas, eles estão se divertindo. Tem cenas que aparece o Usopp construindo coisa no navio. Gente, isso aí se chama construção de personagem, desenvolvimento de personagem. É fantástico One Piece. E tem muitas minúcias nisso, que é, por exemplo, o Usopp, Chopper e Luffy, eles são sempre colocados como um bando de ingênuos burrinhos. Eles são sempre pegos em tramóias, em mentiras. Mesmo o Usopp sendo um grande mentiroso, ele pega em mentira. Isso é parte da piada. Então você tem esse jogo de coisas. Você tem uma relação muito divertida entre, por exemplo, Nami e Luffy. O que é muito interessante. É muito interessante a relação entre Luffy e Nami, porque Luffy, ele é, de forma geral, um grande idiota. Ele é um palhaço. Porém, Luffy ele sabe ficar sério. Eles têm momentos que, tipo, quando é pra ficar sério, ele imediatamente para de fazer as palhaçadas e fica muito sério. E dá pra ver essa relação entre Nami e Luffy. Porque ela tá sempre, não, vai se fuder, Luffy, blá blá blá, e dá uns tapas nele, não sei o que, blá blá blá. Mas quando é pra ficar sério, os dois imediatamente ficam sérios. E Luffy percebe exatamente quando Nami tá séria, e Nami percebe quando exatamente Luffy tá sério. Como pessoas reais. Então, isso é muito fantástico em One Piece. Isso é muito fantástico. Isso é inacreditavelmente bem feito. E são detalhes, são construções de personagens que demonstram uma maturidade muito grande de escrita. E uma das coisas que me impactaram muito é como a pouca sexualização das personagens femininas em One Piece. Que eu achava, até mesmo pelo desenho, pela forma do desenho, que ia ser super sexualizado, tipo um Tenjo da vida e coisas do gênero. Mas, uma coisa interessante é que até o Oda falou, as sexualizações que são vistas no mangá e no anime não é porque ele quis fazer, mas porque a editora obrigou. E isso é muito interessante, porque dá pra ver que o Oda ele tem uma noção de personagem muito superior, personagem feminino muito superior a Bleach e a Naruto. Em Naruto você tem clássico Sakura. Sakura é uma bostona que não faz porra nenhuma e é zoada por todo mundo e é uma grande piada. As personagens femininas em Naruto são normalmente uma grande piada. Normalmente. Mas Kaguya é forte. Normalmente são uma grande piada. Normalmente são mais fracas. Vai lá Tenten, vai lá Hinata apanhar e morrer. Vai lá Tenten apanhar e se ferrar. Vai lá... Esqueci o nome da mulher do leque. Vai lá fazer bosta e morrer. Normalmente os personagens femininos em Naruto são um pedaço de bosta. Normalmente os personagens femininos em Bleach são pedaços de bosta ou são super sexualizados, ridiculamente sexualizados, foco na bunda, foco no peito, foco não sei o que. Você chega em One Piece, é incrível, porque isso não acontece. É rara
Acontece às vezes, é muito raro, mas acontece. E é muito sutil e dá pra ver que não é a coisa que o Oda queria. É obrigação colocada pela empresa, pela Shonen Jump, para vender. É muito interessante. Porque, por exemplo, em One Piece, quem é a pessoa com maior autoridade no barco? Obviamente é Luffy, mas quem dá as ordens, de forma geral, no barco é Nami. Porque Nami é basicamente a pessoa mais inteligente do barco antes de chegar Robin. Mas, tipo, Nami é a pessoa mais inteligente, é que faz os planos, é a que navega. E a galera, isso é muito interessante, é uma coisa muito comum em anime e em filmes, que os personagens femininos não têm autoridade. Os personagens femininos falam alguma coisa e as pessoas não ouvem. Em One Piece, o nível de autoridade que Nami tem é inacreditável. Ela é a navegadora. E ela é colocada como uma super navegadora. Ninguém navega como Nami. Então, tipo, quando ela fala algo, as pessoas escutam. Quando ela dá uma ordem, as pessoas seguem. Então, é muito interessante observar isso. Muito, muito fantástico observar isso. E Robin depois é a grande estudiosa, ela é a grande cientista do navio, por causa, basicamente, ela é uma estudiosa de letras, ela é uma estudiosa de linguística, por causa dos poneglyphs. Então, isso demonstra um nível de construção de personagem maravilhoso, um nível de construção de mundo maravilhoso. One Piece é fantástico. Desenvolvimento de personagem, construção de mundo, e eu nem vou chegar nas grandes cenas, tem cenas assim que são das cenas mais bonitas de anime de todos os tempos, como a cena em que Luffy ele entrega o chapéu de palha dele para Nami. É a única pessoa, se não me engano, que para quem ele entregou o chapéu. Então, é muito fantástico, mas isso aí é para outro vídeo. E agora, um detalhe pra gente terminar aqui, de por que o One Piece é tão melhor do que os outros. Tem o fato, para mim, de que Oda é um escritor. Normalmente, os autores de mangá não são escritores, eles não sabem escrever. Quando eu falo saber escrever é uma história, ok? Mangaka não sabe escrever, não sabe, de forma geral. Veja, por exemplo, um exemplo onde tem um mangaka que não sabe desenhar, mas sabe escrever, é o One, o criador de One Punch Man, de Mob, que ele sabe escrever, as histórias são boas, de One Punch Man e Mob, mas ele não sabe desenhar. É só você ver os mangás originais dele, que são muito mal desenhados, porém ele conseguiu pessoas que desenham para ele, e aí juntou as duas forças. Oda é um grande desenhista e um grande escritor. Eu diria que ele é mais escritor do que ele é desenhista. Porque One Piece não é um anime muito difícil de desenhar. Os personagens são muito caricaturados, são muito facinhos de desenhar, em comparação a outros animes. Então, Oda é um escritor. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como escrever, ele sabe como desenvolver uma história, como reunir personagens, etc. Então isso é o fator principal. Mas tem outros fatores. Para mim, um grande fator que ajuda One Piece a ser uma obra acima das outras é o fato de que One Piece tem direito a fazer cagada, a fazer besteira, porque One Piece é uma comédia. Numa comédia, a base da comédia, uma das bases da comédia é o absurdo. O absurdo, o ilógico faz parte da comédia. Então, One Piece ele tem a desculpa de poder colocar elementos idiotas dentro do seu mundo, ridículos, que são justificados porque o One Piece é comédia. Então, por exemplo, você tem um episódio em que a galera chega no barco e enfrentam pequenas morsas, lutadoras de karatê, e que espancam o Zop, e aí o Luffy ele chega e espanca as morsas, e as morsas agora querem ser aprendizes dele e começam a treinar junto com o Luffy. Isso é ridículo. Isso é completamente ridículo. Se isso aí fosse Naruto, seria ridículo. Você falaria, que merda, isso não deveria estar no anime. Se isso fosse em Bleach, você falaria, isso é ridículo, não deveria estar no anime. Por quê? Por quê? Naruto tem comédia? Tem. Bleach tem comédia? Tem. Porém, quais são as bases de Naruto e quais são as bases de Bleach? A base desses dois são aventura e drama. Drama é outro principal. Tanto que Naruto pode ser um cara meio duro às vezes, mas ele teve uma infância difícil e blá blá blá. Você tem um meme do Naruto triste. Você tem um meme de Naruto que literalmente todos os vilões de Naruto têm uma infância horrível e aparecem eles na infância deles e eles todos horríveis. E aí você tem Pain, aí você tem Gaara, aí você tem todo mundo sofreu pra caramba. E Naruto é um drama, ok? E o Bleach também é um drama. E qual é o problema de dramas?
O problema de dramas é que o universo sobre o qual se sustenta um drama tem que ser uma base realista. Ah, realista tem que ser realidade do nosso mundo? Não, tem que ser uma base realista do mundo ficcional. E esse é o problema. Quando você coloca coisas ilógicas, quando você coloca coisas bizarras, quando você coloca coisas sem sentido num drama, o drama fica ruim. Ruim. Entenderam? Esse é o grande problema, um dos grandes problemas que fazem com que One Piece tenha uma vantagem. Além de ser melhor escrito, o One Piece tem essa vantagem, onde você pode colocar coisas completamente idiotas em One Piece e não vai ser um problema. Por exemplo, um exemplo que eu acho muito fantástico é quando eles chegam em Alabastra, e aí Luffy ele vê uma cidade e começa a... Tipo, ele tá com fome, e todo mundo fala, vamos lá para aquela cidade pegar mantimentos. Aí o Luffy ele sai correndo na frente de todo mundo, olhando para a cidade. Ah! Ele sai correndo em linha reta em direção à cidade. Aí corta, depois aí tá Luffy sozinho no meio do nada. Ele conseguiu se perder correndo em linha reta. Isso é ridículo. Se fosse um anime como Naruto, você falaria, isso é ridículo, isso não poderia acontecer. Mas em One Piece, por ser comédia, isso não só faz sentido, como é parte do mundo. É a graça do mundo isso. Então é permitido que tenha essa babaquice infinita e estúpida exatamente por ser comédia. Isso é fantástico. Absolutamente fantástico. Aí você tem um episódio em que eles começam a caminhar num deserto gigantesco e aí começa a ter problema. Tempestade de areia, monstros gigantes e tal. E o que acontece é que a Vivi, que é uma colega, a princesa de Alabastra que se une ao grupo, ela começa a falar: oh não, eu esqueci de avisar, mas tempestades do deserto são extremamente perigosas. Ah não, eu esqueci de avisar, mas monstros gigantes existem no deserto. Oh não, eu esqueci de avisar, mas existem pássaros que roubam a comida dos viajantes. Então, num anime sério, dramático, isso seria visto como um erro de escrita, porque um personagem desses iria ter avisado todo mundo antes deles irem pro deserto dos perigos do deserto. Porém, como é comédia, você pode permitir uma babaquice dessas, porque a graça é: oh não, eu esqueci de avisar todo mundo. Porra, você tinha que ter avisado. A parte da piada é essa. Então, One Piece, além de ser muito melhor escrito, muito mais bem feito, os personagens muito mais bem construídos, não dá pra comparar Naruto com o personagem Naruto com o personagem de Luffy. Não dá. Não dá. Luffy é muito mais bem construído do que Naruto, apesar de serem ambos muito parecidos. Não dá pra comparar que personagem é Sanji e Naruto? Acho que não tem, né? Não dá pra comparar Zoro com o Sasuke. Não dá. Sasuke é um grande bostão comparado a Zoro. Eu não vou falar, senão vou demorar 1 hora falando desse vídeo e já tem 30 minutos. Mas, além de ser um mundo mais bem escrito, além de ser personagens mais bem feitos, One Piece, ele tem essa questão de que ele é comédia. A base de One Piece é comédia. E por ser comédia, eles têm essa liberdade de fazer besteira. Então, isso resume por alto porque One Piece é o maior anime já feito, é o maior anime. Pra mim não é o melhor anime, mas é o maior anime, o mais impactante. Entra no grupo dos melhores. E eu acho que quem puder deveria pelo menos assistir até Alabastra, que é One Piece até Alabastra, o grande arco de One Piece. O grande opus, o grande trabalho, a obra-prima de One Piece vai até Alabastra. Eu acho que é muito importante assistir para você ver como é um anime bem feito. Como é um anime onde o mundo é construído de tal forma que faz sentido e os personagens são interessantes. E você pode fazer 150 episódios, 200 episódios muito bem feitos, muito, muito interessantes. Onde personagens femininas são muito boas, onde personagens masculinos não são grandes babacas, e por aí vai. Lógico, eu só posso falar até onde eu assisti. Eu sei toda a história de One Piece porque eu leio sobre One Piece, mas eu não sei como é que é o anime de fato. Se eu eventualmente assistir os mais de 1000 episódios de One Piece, aí eu vou contando o que eu vou achando dos episódios, ok? Eu até posso fazer uma retrospectiva de cada grande arco dos animes de One Piece, que seria um vídeo de 30 minutos, 40 minutos explicando de cada arco. Mas vamos ver. De qualquer forma, esse meme, eu adoro esse meme do Pirata que Estica é maravilhoso, eu gosto dele. Eu sempre fico falando o meme do Pirata que Estica. Mas é importante perceber, isso é só um meme. Na real, na moralzinha, One Piece é o anime.
E todo mundo deveria assistir. Vale mais a pena você ver 150 episódios de One Piece do que ver 150 episódios de animes separados de idiotinhas. Sinceramente. Então, aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.